Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre o cálculo da vazão de ventilação natural por efeitos combinados. O segundo passo seria determinar a direção e velocidade do vento. Isso pode ser um pouquinho mais difícil, mas existe à nossa disposição algumas ferramentas. Eu trouxe aqui um exemplo apenas, e é só a título de exemplo, eu não tenho ligação nenhuma com esse site. Esse aqui é o Windfinder, você pode digitar lá na internet, você vai encontrar. Você digita aqui a localização de interesse e ele já traz em tempo real como é que está a distribuição dos ventos. Então aqui está uma localização que eu coloquei, próximo à cidade onde eu estou. Então vejo que nessa latitude e longitude nós temos aqui a direção sudeste dos ventos, os 128 graus aqui, mostrado por essa setinha, e uma força, na verdade força aqui é a velocidade em nós. Normalmente esses ventos, esses sites ou essas referências são dadas, essas fontes informam a velocidade em nós. Lembrando que um nó é aproximadamente 1,85 km por hora. E aqui tem um gráficozinho, um gradiente para a gente perceber de cores, mas é mais qualitativo. O dado propriamente que a gente usaria seria esse aqui. Mas desse jeito que eu fiz a pesquisa, é uma pesquisa pontual. E se a gente vai fazer um cálculo, o ideal é que a gente tenha um histórico ou avalie a variação disso ao longo do tempo. Esse mesmo site também traz uma outra informação complementar, mas informações um pouquinho mais detalhadas, com um pouquinho mais de qualidade, podem ser cobradas. Esse é o caso, inclusive, mas a gente pode pesquisar, talvez haja aí nesses sites de meteorologia ou em alguns atlas de dados meteorológicos, informação disponível e gratuita se for o caso, ou se for, dependendo da necessidade, a gente pode pagar para obtê-los. Então aqui para essa localidade que eu tinha colocado, ele traz aqui de forma bem interessante, né, desse lado direito aqui tem a variação de velocidades, de distribuição de velocidade ao longo dos meses. Então vejam aqui, essa faixa aqui é uma faixa que varia entre 1 e 7 nós, essa faixinha verde entre 7 e 22 nós, e essa faixa azul mais escura entre 0 e 1 nó. Então, ao longo do tempo, ou ao longo do ano, a velocidade média dos ventos tem essa variação. Então, no mês de junho, no mês de abril, por exemplo, nessa faixa que eu estou avaliando, em 51% do tempo, o vento ficou entre 0 e 1 nó, e 47% entre 1 e 7 nós. E aqui à esquerda também traz uma forma, talvez um gráfico ali um pouquinho diferente, né? Parecendo aqueles gráficos de pizza, a distribuição da orientação. Então vejam que nessa região o vento é predominantemente leste ou sudeste, realmente, algo entre o sudeste e o leste, né? Aqui está a maior a predominância dos ventos nessa direção. A gente também tem uma ocorrência interessante aqui, importante norte, um pouquinho sul, mas eu diria que uma análise, claro que a gente teria que fazer uma análise estatística um pouquinho mais robusta, mas de forma qualitativa, analisando só esse gráfico aqui, eu diria que estaria entre sudeste e leste a orientação predominante, e a velocidade a gente teria que achar um valor médio aqui também para representar. Mas o importante desse passo e desse slide que eu gostaria de mostrar que existe informação disponível, basta nós corrermos atrás e fazermos uma pesquisa. O terceiro passo é determinar a localização e áreas das aberturas. Aqui eu trouxe uma figura que já foi apresentada em vídeos anteriores, que traz algumas possibilidades de aberturas. Evidentemente não são todas, não são as melhores, mas algumas possibilidades para que a gente possa perceber o que existe, né? Então, idealmente, a entrada deve ser numa região mais baixa, como mostrado aqui, ou numa região superior, mas que haja algum dispositivo que force o ar a percorrer regiões mais baixas, e depois ele saia em regiões superiores, porque é ali que se encontrarão as pressões mais negativas, as menores pressões. Então isso vai ajudar bastante a ação dos ventos, o efeito da ação dos ventos,
e também, naturalmente, o efeito chaminé, porque pelo efeito chaminé aqui a gente vai ter do lado de dentro do galpão, no interior a gente vai ter pressões maiores aqui, pressões menores aqui. Então se a gente tiver aberturas inferiores, a gente, além de ajudar pela ação dos ventos, a gente vai ter o efeito chaminé ocorrendo nesse sentido. Lembrando o que eu disse anteriormente, essa área ela tem que ser uma área livre, uma área útil, líquida, descartando então a presença das aletas ou de qualquer estrutura que possa haver. E aqui eu trouxe um exemplo de uma veneziana para captação do ar externo, e desse fornecedor aqui tem um esqueminha. Então o damper, aqui a tela metálica, a própria estrutura aqui que vai fazer o direcionamento do escoamento, e aqui nós temos, ele já informa uma tabelinha informando a área livre em função da largura e da altura. Então suponhamos que a gente tenha ali uma largura nominal de 500 milímetros por uma altura de 300 milímetros, por exemplo. Então a área em metro quadrado é 0,05 metro quadrado para essa janela. Então se a gente aumenta, por exemplo, para 900 de largura e 600 de altura, a gente já passa a ter 0,24 metro quadrado. Veja que aumentou enormemente, quase 5 vezes a área, e essa área vai influenciar diretamente tanto no efeito chaminé quanto no efeito por ação dos ventos. O quarto passo é calcular as vazões por ação dos ventos e por efeito chaminé de forma separada, de forma individual, como se apenas um dos efeitos acontecesse em cada momento. Então, só relembrando aqui, sem detalhar muito, a equação mostrada, a gente abordou duas equações, uma um pouquinho mais sofisticada, que levava em consideração alguns efeitos de obstáculos, o efeito desses obstáculos sobre a incidência dos ventos nos galpões, e essa equação um pouquinho mais simples que não leva em consideração esse efeito. Então aí a gente pode escolher, avaliar a equação que a gente vai utilizar, só lembrando aqui que é um fator de correção, a área líquida, e também aqui essa velocidade dos ventos é apenas a metade daquela identificada a 2 passos anteriores. Então essa é a vazão por efeito dos ventos, e essa é a vazão pelo efeito chaminé, equaçãozinha também mostrada, só relembrando aqui a altura entre o ponto médio da entrada e o ponto médio das aberturas de saída. Perdão, a área é a área líquida, o H, que é essa distância vertical entre o ponto médio da abertura de entrada e o ponto médio da abertura de saída. Então vejam, quanto maior essa distância, quanto mais alto estiver a saída em relação à entrada, maior tem de ser a vazão. Temperatura média na região de saída interna e temperatura externa. Lembrando que aqui nós temos unidades do sistema inglês. E finalmente, calculadas essas vazões de forma individual, a gente vai juntar essas duas vazões para calcular a vazão por efeito combinado. Então como é que é feito? A gente tem um passo a passo aqui. Roteiro de cálculo da vazão total, QT. Então, primeiro, o cálculo das vazões devido à ação dos ventos e devido ao efeito chaminé, assunto do slide anterior. Segundo passo, cálculo da vazão total Q''T. Por que eu estou chamando de Q''T? Porque é uma vazão total preliminar. A gente vai fazer uma correção dessa vazão total. Ela não é simplesmente a soma dessas duas vazões. Tá? Cálculo da relação QC sobre Q''T, ou seja, a gente vai ver qual que é a importância da vazão devido ao efeito chaminé sobre aquela vazão total preliminar, em termos de porcentagem. Então, suponhamos que a vazão total, a vazão dos ventos aqui é 4, a vazão da chaminé é 6. Então, a gente vai ter aqui uma vazão total de 10. A gente vai fazer o cálculo dessa relação. 6 sobre 10, a gente acha 0,6 ou 60%. E aí a gente vai obter um fator de correção. Onde que nós obtemos? Nessa figurinha ao lado aqui. Então, aquele cálculo que a gente fez de 60%, a gente vai usar aqui. Vejam só, porcentagem da vazão por efeito chaminé na vazão total. Ora, a vazão total era 10.
a vazão só pelo efeito de chaminé era 6, então 6 em 10 representa 60%. A gente pega 60% aqui, projeta na curva e rebate no eixo vertical. A gente acha aqui por volta de 12, 13%. Na verdade não é 12, 13%, é 1,3, né? Porque aqui é um fator de multiplicação. Então aqui 1, 1,5, 2, no meio aqui entre 1,3, vamos adotar. Então a gente vai pegar esse 1,3 e multiplicar a vazão da chaminé anteriormente calculada. Então aquele 6 a gente vai multiplicar por 1,3, que no caso vai dar 6 mais 1,8, 7,8. E finalmente a gente calcula aqui a vazão total. Então era 4 da vazão dos ventos, do efeito dos ventos, mais 7,8, a gente chega em 11,8. A unidade aqui vamos admitir que seja metros cúbicos por hora. Então vejam que a gente tem que calcular as duas vazões individualmente, acha a importância da vazão da chaminé na vazão total, corrige, encontra um fator aqui de correção e corrige a vazão da chaminé. E depois volta e aí sim calcula o QT total, não preliminar, mas o definitivo, com essa vazão corrigida, que nesse nosso caso era 4 de ventilação dos ventos, 6 da chaminé. Então 60%. 60% achamos 1,3, multiplicamos 6 por 1,3, deu 7,8. Aí a gente volta na soma, 4 mais 7,8, 11,8. Então vejam, aquilo que era 10 passou a ser 11,8 metros cúbicos por hora. Essa vai ser a vazão total devido à combinação desses efeitos. E por que que isso acontece? Exatamente porque o efeito chaminé é aquela sucção em função da diferença de temperatura. O gás, o ar quente sobe e gera uma pressão negativa. Mas como a ação dos ventos já vem com uma energia, com uma quantidade de movimento do lado de fora, então ele vai ajudar e vai potencializar esse efeito chaminé, e esse efeito então está sendo mostrado por essa curva. É claro que o fator de correção vai ser menor quanto maior for a representatividade do efeito chaminé, porque ele já está o cálculo propriamente, né? Então quanto maior o peso do efeito chaminé na vazão total, menor vai ser o fator de correção, porque aquilo que a pressão dos ventos ajudar vai ser muito pouco, porque a vazão já é quase completamente em função do efeito chaminé. Bom, com esse vídeo, com esse slide, eu finalizo esse vídeo que teve como objetivo mostrar o passo a passo e conversar um pouquinho sobre esse passo a passo da determinação da vazão da ventilação natural por efeito combinado. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe o próximo vídeo, onde eu vou resolver um exercício para aplicar esses conceitos vistos nesses vídeos sobre ventilação natural. Obrigado e até lá!